Muito bem. Eu vou compartilhar aqui para a Tânia poder fazer a harmonização, tá? Tá ok. Estão vendo? Ô, Cris, só uma coisa, você Sim, colocou para gravar no computador? Coloquei. Tá. Todos veem? sim. Sim, Seja bem-vinda, Ana Laura. Obrigada, Cris. Vocês conseguem ver a minha tela, gente? Sim. Não? Ok. Tânia, manda ver. Vou gaguejar um pouquinho, mas vocês perdoem. Na obra regenerativa, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o como espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Se tentamos orientar um irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que despertar-lhe a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar o nosso gesto menos felizes. não tá passando aqui, Cris. Não tá passando? Vocês não estão vendo a minha tela? Só um pedaço. Ué, mas ainda não chegou na página, no lugar? Estou no Ou vocês quarto. não estão lendo? Não, Eu tá estou no sim, quarto. tá certo. Tudo bem? Continua. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu ao outro, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derrotar, de redor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratamos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, nós não ouvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abriremos-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e prejuízos do próximo com a imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modificará nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. O que eu entendi, como nós espíritas sabemos da lei de ação e reação, né? A gente tem sempre que procurar
ajudar aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade da melhor maneira possível. Ela pode estar irritada, ela pode estar nervosa, mas a gente sempre tem que fazer com que ela se acalme. E a gente também, no momento em que ela se acalma, a gente também se acalma, a gente também pensa e sempre tenta, depois de pensar, passar para ela uma maneira de resolver, de ajudar sempre, porque é muito complicado você julgar, você pensar, poderia ser assim, poderia ser assado, enfim. Quando é a gente, aí a gente acha que não, né? Poderia ser fazer assim, poderia. Então, a gente tem que pensar no outro como se fosse a gente, né? Para poder passar para essa pessoa o melhor que a gente puder a gente tem dentro do coração. Então, não passar o que vem na mente, assim, vamos dizer, de supetão, né? Não colocar mais lenha na fogueira, e sim tentar amenizar, acalmar, abaixar esse fogo e encerrar esse fogo, na verdade, né? Porque um dia a gente também pode estar na mesma situação, como eu já estive, me desesperei, e quem veio em meu socorro me ajudou, me acalmou, tentou falar para que eu procurasse ajuda, procurasse tratamento, que, que eu ia conseguir. Então, foi muito bom para mim conseguir fazer tudo isso. Hoje estou melhor, durmo melhor, penso melhor. Toda vez que eu vou julgar, eu tento refletir cada vez mais. Então, eu penso que a gente tem que fazer assim com o outro, porque quando é a vez da gente, dói demais. É isso que eu achei do texto de Emmanuel de hoje. Perfeito, Tânia. Muito, muito boas as suas colocações. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar? A faladeira pode falar? Com certeza. Muitas vezes a gente não precisa falar nada. A pessoa está tão triste ou tão para baixo que a nossa ajuda é não falar nada. É mostrar que a gente está próxima, é mostrar, às vezes, talvez, o nosso sentimento em relação ao problema, mas muitas vezes você simplesmente quietinha, você ajuda mais do que se você tentar falar. Porque existem tristezas que não é falando ou não é naquele momento que você vai ajudar. E a nossa ajuda para nós, de repente, ajuda, para o outro não é. Então, eu acho que a empatia, o respeito ao sentimento do outro é a parte mais importante. Eu tive um acontecimento essa semana que me deixou muito triste e eu perdi o meu cachorrinho de 12 anos. E a gente espera que as pessoas próximas, né, familiares, né, gente que você acha que vai estar próximo e vai te ajudar, e às vezes não ajuda, né? Alguns sim, mas alguns não. E às vezes você recebe um carinho de pessoas que não são nem tão próximas. Então eu digo, existem pessoas e momentos para você tentar ajudar alguém, né? Eu não ia ouvir nada, eu não queria nada, eu só queria um ombro para chorar, né? E eu consegui de pessoas que não eram nem tão próximas. Então, eu agradeço a Deus toda ajuda, pedir para Deus me dar força, porque é um momento muito difícil para mim. Eu morava eu e ela só. Então, ainda está difícil, são 3 dias só. Mas eu estou me pegando em Deus na oração e graças a Deus põe pessoas boas no seu caminho para te ajudar, para te levantar, para que você não continue só para baixo, caindo, né? Tá bom? Obrigada pelo momento. Com certeza. Com certeza. Eliana, a gente já chegou até a conversar, né? Você estava falando que ela Foi. Ela estava bem estava muito doente. doente. 2 semanas Você falou. ela viveu. Ela estava com É, problema renal e não é reversível. É uma doença quieta. Eu conversei com outros veterinários, amigos meus,
E eles falaram, isso dá e quando descobre é irreversível. É, Não existe um motivo. Pode ser da idade, pode ser. Sabe, a gente sabe que como a gente tem que passar, eles também têm que passar. Mas eu fiz tudo o que eu podia, eu sinto muito amor por ela vai continuar no meu coração e eu acho que ela está melhor, porque ela estava muito mal. Ela mal andava já. Domingo eu achei que ela não ia conseguir nem chegar até segunda-feira. Olha o estado que ela estava. Ela despencou, assim, em 2 semanas ela não comia, não bebia mais água. Então não, já não não vale a tinha mais o que pena fazer. ver o bichinho Não, não, sofrendo, né? Não vale a não. pena. Por amor, se você ama um parente, um animalzinho, você não quer ver esse tipo de coisa, né? Foi uma decisão extremamente difícil. Eu nem sei como que eu consegui, mas no dia veio assim na minha cabeça: pergunta para o veterinário qual é a chance dela. Foi o que eu perguntei. Ele falou nenhuma, assim, direto. Porque ele falou: a gente já fez tudo que a gente pôde, mas o corpo dela não está reagindo. Então, sabe, né? É egoísmo a gente querer manter uma coisa que, É lógico. infelizmente, não é por carinho, por amor, e a gente entende que o animalzinho também vai para o plano espiritual, e nem expiação ele tem. Então, Ele por vai que que eu ia continuar manter evoluindo. uma Vai pessoa continuar tão. evoluindo. Vocês já me deram aula disso, né? Vocês já mencionaram. Então, eu acredito que Deus está me dando força, me protegendo. Tem momentos que eu caio, choro pra caramba, mas eu falo, não, ela está melhor. Então, e assim, Deus vai nos ajudando e pondo pessoas na nossa vida, junto com a gente, que vão nos dando aquela palavra, igual a nossa amiga falou. É o momento que alguém chega próximo a você para te levantar, né? E é o que a gente. É uma liçãozinha, de repente, também que eu tenho que passar, né? É, Lógico, nada é por acaso. faz parte. Faz. Essa questão de nós vamos perder. é, Quem gosta de animais, tem os seus bichinhos, muita gente tem. A gente tem que entender que os bichinhos, eles nos trazem muito amor, muito carinho, fazem parte da nossa vida, principalmente muitas pessoas que vivem é, sozinhos e que o bichinho passa a ser a sua companhia diária. Sim, E é lógico que a gente vai sofrer, entendeu? Quando ele se passar. Lembrando que isso não é um castigo para a gente, não é algo que a gente tinha que sofrer, não é nada disso. É porque o bichinho ele não tem uma vida longa. sim, E então é diferente. Ele cumpre aquele tempo que ele tem que cumprir e parte. sim. A gente é lógico que ficar triste é normal, chorar é normal, só não pode ficar desesperado, né? Não, A gente tem que entender que o bichinho ele cumpriu, agradecer a Deus pelo tempo que ele esteve conosco, as sim, alegrias sim. que ele nos deu, quanto ele preencheu o nosso tempo, o nosso espaço. Então, tudo isso é, na verdade, um presente de Deus estar com esses entes tão queridos. Então, é entender que ele vai, ele parte e. E que nem todo mundo, Eliana, tem essa compreensão, entendeu? É, O é, quanto é importante um bichinho. Às vezes a pessoa acha, é, ela não entende, então ela não dá valor. Mas quando a gente dá valor, quem já teve, dá valor, é isso, é entender que tem um momento dele e que a gente foi feliz e que ele estará melhor, tá bom? melhor, ou com certeza. Com E eu, e certeza. eu, eu falo que ela foi muito feliz, porque eu trabalho de casa e ela nunca estava só. Eu estava sempre aqui, então levava ela lá fora, passeava, sabe? Ela teve uma vida muito boa. Os meus filhos muito carinhosos com ela. Ela era uma pequenininha, mas ela era muito alegre. Então é assim que eu quero ter a imagem dela. Ela feliz, sabe? Com as coisas que ela gostava. Vou sentir muitas saudades, né? Mas igual você falou, tudo tem o seu tempo, né? Então
o tempinho dela e ver ela sofrendo jamais. Eu não queria mesmo. Tá bom. E É que não- sinta-se abraçados por nós todos, tá? Obrigada, gente, de Um coração. abraço bem grande. Obrigada. Bom, só continuando aqui, então eu acho que as meninas falaram tudo. É, nós temos aí a questão que a Tânia colocou, que quando a pessoa está passando por dificuldades ou mesmo está nervosa, está angustiada, ou fez alguma coisa errada, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente vai tratar essa pessoa, certo? Porque aqui até na última, na, na- na- no, no 15º verso aqui, quando diz assim, de outro modo será sempre fácil zurzir e condenar. Esse zurzir, essa palavra difícil aqui, quer dizer chicotear. E muitas vezes a gente vai chicotear, a gente vê a pessoa fazendo e já vai dando bordoada. A culpa é sua, você fez tudo errado, você. E não é por aí, gente. E a gente faz muito isso com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente gosta. Quando a pessoa erra, faz alguma coisa, a gente já vai com quatro pedras na mão, falando com filho, é com irmão, é com pai, é com mãe. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tentar ajudar a pessoa a solucionar o problema e não aumentar o problema, tá bom? Eu acho que tá ok. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Aí eu entrego para Cristina. Então, vamos lá. É, eu só vou parar de compartilhar aqui a tela, porque eu quero. Eu não sei se eu consigo ver todo mundo, porque eu coloco aqui para ver todo mundo e não aparece todo mundo. Não sei por que que eu não vejo todo mundo. Muito triste isso. Aqui eu só Olha consigo. eu aqui, ó. Você eu consigo ver. Você, Eliane, Eliana e a Tânia. O resto eu não consigo ver. Consigo ver. Agora, Ana Laura entrou, Ah, consigo ver. Consigo mais ver ninguém, gente. A Beth. E é que o vídeo Tá estava aumentando, tá desligado. aumentando, tá aumentando. Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Na aula de hoje, eu não preparei slides porque a ideia era fazer uma discussão entre todos nós, ok? Fazer uma aula diferente. Então, Boa. qual é a ideia? A ideia é fazer com que a gente converse, com que a gente estude um pouquinho, né, sobre as coisas aqui, sobre esse capítulo do Livro dos Espíritos, né, sobre esse momento aqui. Eu tinha preparado, contando com a Maíra e o Aaron e o Rogério, mas assim, o Rogério deve ter tido algum problema, porque foi falado aqui no grupo que ele ia fazer a parte, né? Que ele ia fazer a prece inicial, e em nenhum momento ele falou que ele não poderia participar. Então, talvez ele tenha tido algum Ele, problema, sei lá. ele avisou para mim que ele vai chegar atrasado. Ah, tá. Então tá. Então, deve estar chegando por aí, né? E aí, o que que eu fiz então? Eu meio que redistribuí. Só que a ideia, gente, era eu fazer as salas. E eu, honestamente, eu nunca montei as salas, né? Sempre foram os meus parceiros que montaram. E aí eu pesquisei hoje, pesquisei, tava tudo certinho. Só que assim, manda entrar em configuração e colocar salas simultâneas, mas não abre aqui para mim as salas simultâneas. E aí eu não consigo colocar a sala simultânea porque não aparece. Na verdade, assim, tá tudo em inglês para mim, mas mesmo em inglês não aparece para eu colocar salas simultâneas. E aí, é, eu queria. Deixa eu ver se abre aqui. Não. Então, eu já abri aqui, já fucei e não tem aqui breakout rooms. Será que é isso? Vamos ver O, se é o isso. breakout,
Breakout room é para você separar em salas. Ah, é isso mesmo, né? Então tá. Então, tá aqui. 5 salas. Muito bem. Você vai colocar quantas salas? Quantas salas? Hum, colocar manualmente. É, colocar não manualmente, você escolhe quem que você vai colocar. Isso, criar. Tudo bem. Então, na sala 1, eu vou colocar a Andrea e a Vanessa. Tinha mais gente, mas aí como eu tive que, né? Aí foi assim, na sala 2, vou colocar você e você. Na 3. Na 4. Gente, quem que é o usuário do Zoom? É o Régio? Ou é a É, Gisele? não é a Gisele, não. Eu acho que é o. É quando eu entrei no meu computador velho, lá ficou isso aqui. S- Às vezes a Gisele não consegue falar, né? César, é a Gisele, o usuário? Ela tá Eu aí? acho que sou, gente. Eu tô aqui. Ah, ela Sei tá lá o que aí. acontece. Ah, é, porque não Ah, tá. Boa aparece seu nome, noite. então o usuário do Zoom é você. Sou eu. Tô de Então nome. tá. Obrigada. Peraí, deixa eu mudar aqui então. Gisele. Essa aqui é você. Ah, a Bruna também tá faltando. Não, isso não. Você. Eu tô aqui, Cris. Não, a Bruna Larcher tá aí, né? Mas a Bruna Isso, Regina não. não. Não, a Bruna Ah, Regina, tá. infelizmente, ela vai desistir. Vai! Ela não está conseguindo, ela está estudando à noite agora. Tá. Então, assim, na verdade, só uma sala ficou com 3 participantes, ok? E vocês vão Isso. descobrir agora, tá bom? O negócio é o seguinte, gente. Abrir as salas. Eu não sei se a hora que eu abrir, vocês já vão direto para a sala, já vai direcionar, ou Acho que vai se. direcionar. Então deixa eu falar antes, tá? Tá aqui com uma caixa aqui na frente, mas então deixa eu falar antes. O que que acontece, gente? Eu separei assim. A sala 1 vai falar, a sala 1 é Andréia e Vanessa, vai falar, vai ler da pergunta 250, vai ler assim, né? Vocês vão conversar entre vocês, tá? André e Vanessa, da pergunta 258 até a 264, ok? E aí, vocês vão ler essas perguntas, vão conversar sobre essas perguntas, né? E vocês terão 9 minutos. Você viu, né? Eu tô pensando nos 9 minutos para acabar 5 minutinhos antes para dar tempo de. Cronometrei tudo, hein? Para dar tempo de acabar e fazer a prece, tá? Então, assim, cada grupo vai ter até 9 minutos para poder falar sobre as suas questões e explicar para a gente sobre as questões, tá? Na verdade, assim, gente, a gente sabe que vocês não vão levar 9 minutos e aí tem os nossos pitacos, né? Meu e do Régio. Óbvio que o Régio fala muito mais do que eu, vocês sabem disso, né? Eu sou uma pessoa que fala pouco, que é muito comedida com as palavras, né? Mas aí a gente também vai dar os nossos pitacos, ok? E a gente tem 9 minutos, então, para vocês poderem falar, e se for o caso, tirar dúvida, né? E a gente dá aí os nossos pitacos, ok? Então, a sala 1, que é a Andréia e Vanessa, da pergunta 258 até a 264, tá? A sala 2 é César e Ana Laura. César e Ana Laura vão falar da 265 a 271, ok? É, a sala 3 ficaram Maiara e Bernadette, a Beth, ok? Da Sim. 272 até a 279. Tá bom, bonitas? E aonde que estão essas, No essas livro dos perguntas? espíritos, bonita.
Na, naquele lá Entendi. que ele colocou as perguntas, são as perguntas 272 a 279 do Livro dos Espíritos, onde fala da escolha das provas. Só que eu não tenho ele aqui. Vou Mas ter que. olha, se vocês. Aí que não adianta eu colocar aqui, que vocês vão sair daqui, né? Eu ia falar. Se você entrar na internet, você coloca lá Livro dos Espíritos, vai aparecer lá Kardecpédia. Aí você entra e tem todas as questões, tem o Livro dos Espíritos inteiro. Você não precisa, não é nem um PDF, você não precisa baixar. Você tem Tá, acesso, tá bom? legal. Vou fazer isso aqui. Vou É, ligar o computador no a celular. sala 4 ficaram Eliana e Tânia, ok? Tá. As duas lindinhas. E na sala 5 ficaram Bruna, Edneia e Bruna Larcher, Edneia e Gisele. Tá bom, gente? Então, qual que é a pergunta da sala Uai, 4? é a sala 5 também, Cris, as perguntas. Ah, gente, desculpa. A sala 4, a sala 4 é da 280 a 285 e a última é da 286 a 290. Ok? Nossa, gente, peraí. Sim, mas Não, peraí, ó, gente. Maiara e Bernadette, vocês vão até a 279. Não, 278. Aí, 272 a 278. isso. E aí, Bruna. Não, Eliane e Tânia vão da 279. Deixa eu fazer aqui alguns acertos aqui. 279 até 284. Tá bom? E A Ana aí. tá com uma dúvida, Ana Laura. Espera só um pouquinho. E aí, o último grupo da 285 a 290, tudo bem? Então, só confirmando, Maiara e Bernadette, 272 a 278, Eliana e Tânia, 279 a 284, e a Bruna, Ednei e Gisele, da 285 a 290, tá bom? Pode falar, Ana. Ok. Oi, eu tenho uma dúvida, duas na verdade. Vai ter questionário dessa aula? Sim. E aí eu vou precisar saber das perguntas das outras pessoas para responder esse questionário? Não, o questionário ele é baseado. Gente, assim, ó, sempre que eu monto o questionário baseado na aula que a gente teve e no próprio livro dos Espíritos. Então, assim, se vocês acompanharem o livro dos Espíritos, vocês terão as respostas, porque tudo que eu vou perguntar tá lá no livro dos Espíritos. Nessas Bom? questões relacionadas. É, porque Certo. assim, a aula, gente, ela está explicando, a aula sempre é explicando ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou no caso o livro Sexo, Vida e Sexo, né, que a gente estudou também. Então, assim, é sempre referente ao livro, sempre referente a determinados capítulos, a determinados temas, tá bom? Então, se vocês, não estou lembrando disso, não lembro disso da aula, vai lá no livro, no capítulo, porque eu sempre coloco no questionário, né? Aula referente às perguntas de tal a tal do livro tal. E É, aí, hoje são as questões 258 a a 290, 290. certo? Certo. E aí, uma outra dúvida é que semana passada minha aula era segunda, e aí a Márcia já havia falado que eu não poderia participar mais. Só que eu acho que isso aconteceu no meio da semana. E aí eu fiquei sem o questionário da aula passada. Eu queria saber se vocês mandaram e se pode mandar de novo para que eu possa Não, responder. não tem problema. Você vai fazer os questionários a partir de agora, tá bom? Ah, tá bom então. Certinho, tá Bem, bom. Obrigada, viu? ok. Gente, vou abrir aqui as salas, ok? E agora, ixi, e agora? Como que eu faço? Eu mando todo mundo para. Coloco join? Isso.
Ixi, todo mundo já foi? Já apareceu aqui, Cris, pra gente Tá? ingressar. Ah, então tá. Então é só clicar aí, gente, na tela aí de vocês. Depois, quando você quiser fechar, aí que você coloca lá, close all rooms. Ô, Cris, depois a Ah, gente vai voltar para cá isso, ou não? depois eu fecho as salas e todo mundo volta para cá automaticamente. Ah, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Entrem aí, cliquem aí no que apareceu para vocês entrarem nas salas. Que aí vocês vão conversar entre vocês. Não, eu Apareceu cliquei, aonde? eu cliquei, mas aí deu boot, eu tive que sair e voltar, tá? Não deu certo, não. E como é que faz isso? Tá. César, você tá na sala 2, né? Na sala 2. Na sala 2, eu cliquei na sala 2, ficou lá, ninguém me. Vamos ver se eu consigo agora, então. Deixa eu Ingressar de tentar. novo. É sala. É, Gente, não eu tô entra na sala boiando, 2. Peraí, Bernadette. tô boiando. Deixa eu levar você, Bernadette. Você é da sala 3. Não. Ué, já tá falando que você tá na sala 3? Ai, meu Deus. E agora? Tô boiando. Eu não estou encontrando a pessoa da minha sala, eu não consigo ver. Eliana, Oi, quem é que tá com você? é Tânia. A Tânia, porque a Tânia Eu. não É entrou. Tânia, mas eu Mas não não entrou via como? ela. Como é que entra? Peraí, gente. Peraí. Eu, eu vou. Deixa eu ver se eu consigo fechar uma sala e abrir de novo. Calma aí. Eu não sei se eu consigo colocar vocês na. Eu tava Eita, lendo a primeira, Elas estão enquanto gravando. ela, quem tá aqui? enquanto... Ixi, entrou mais Ué, alguém? Não, sou entrou eu. mais alguém? Eu fui Isso. colocar a Beth na. Ai, meu Deus. É Beth Maiara aqui. Isso. Então, não. Agora eu tenho que sair daqui. Como é que sai daqui agora, meu Deus? Ah, eu vou ter que sair da sala. Eu fui colocar a Eliana e a Tânia, que elas não estavam se encontrando, e acabou eu entrando na sala. Ai, Deus. Uma hora dá certo. Peraí. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa, eu não sirvo para isso, definitivamente. Nada, é a primeira vez. Cris, Vai já que pegando você o está jeito. aqui, já que você está aqui, Cris, quanto tempo a gente tem para fazer essa discussão Ai, para voltar para desculpa, 25 minutos. Esqueci de falar, vocês têm 25 minutos. Tá. Então tá Gente, bom. o que que eu faço aqui? Eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Como é que eu me tiro daqui? Pior que eu não me tiro daqui. Deixa eu ver se tem como a gente te tirar. Não. Você tá gravando o nosso e você é a co-anfitriã. Pior E que a aqui só, co. só dá para fechar todas as salas. Eu não consigo fechar uma sala. Olha, gente, olha eu atrapalhando a aula das minhas alunas. Gente do Tá céu. atrapalhando, não, Cris. Vocês deviam estar aí discutindo sobre e eu tô aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me tirar. Gente, eu não saio. Nossa, meu foninho tá dando. Olha, tá tocando música, gente. Eu não sei nem mexer aqui. Pior que eu posso mover todo mundo. Eu vou. O Então, que é broadcast? Não sei o que é broadcast. vamos Ah, lá, não, é aqui mandar tem. mensagem. Meu Deus, deixa eu falar pro Então, Régio me tirar daqui. Ô, Cris, tem um Oi. botãozinho vermelho escrito sair. Se você apertar aí, você não sai? Não, eu, na verdade, o meu botãozinho vermelho é fechar todas as salas. Ixi, Maria. E aí, se eu fizer isso, eu fecho todas as salas. Uhum. Eu estava vendo alguma coisa aqui, ó, cadê? No Gente, se eu mais. sair, será que eu derrubo todo mundo? Configuração.
Então, vendo as configurações da reunião, Gente, ó, eu vou sair, se todo mundo cair, eu coloco todo mundo de volta, tá? tá bom. Aos outros. Estranho, né? Lê o que fala aí, vamos ver. Não, fala o que você está vendo aí. Vamos ver. O meu tá assim: todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Daí resposta: os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Então é meio óbvio, né, que os bons vão para as regiões inferiores para ajudar ou para exercitar os maus, mas os maus não podem ir para as regiões boas para não influenciar o lugar, né, para não perturbarem com suas paixões inferiores. É o que você leu, exatamente o que está aqui. Só que a maneira que eles fizeram a pergunta no meu livro Diferente. é diferente. Depois, Eu acho que depende da edição, eles isso, mudam o isso que está mesmo, escrito. isso mesmo. Mas, no fim, é tudo. Tudo Aí igual. você quer falar alguma coisa disso? Não, é isso mesmo, né? Porque já pensou se fosse ao contrário? Se os maus pudessem ter acesso a todos os lugares? Meu Deus, né? Já Ia ser terrível. pensou? Não, porque se eles já têm uma influência sobre nós o tempo todo, mesmo a gente não querendo, imagina se eles pudessem estar em todos os ambientes, né? Então Sim. seria terrível. Isso Mas você vê no livro A Seara do Bem, que a gente fez a prova, eles tentam bloquear para eles não entrarem. Infelizmente, mesmo no centro, né? Você vê, eles ficam na porta, eles não conseguem entrar. Só se o espírito superior quiser que ele acesse. Aí é diferente, mas se não, não. Porque eles vão zoar lá dentro, eles vão, né? Eles não vão ser produtivos, eles vão atrapalhar, dependendo do grau inferior que eles estão. Com certeza. Com certeza. Aí, a 280, para mim, está assim. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e maus? O teu está assim? Como que está o teu? Não te escuto. Não estou te ouvindo. Não estou te escutando. Como que está a tua 280? O meu está assim. Qual é a natureza? Ixi, vou ter que fechar. Acho que está dando microfonia com o computador e o celular. Não te escuto, Tânia. Estava fechado. Você está muda. Tá assim. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Sim. Aí tá. Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Sim. O meu tá parecido. Alguma coisinha diferente, mas no contexto é o mesmo. Certo. Então, assim, a função dos bons é ajudar os maus, né? Eles tentam combater a má inclinação daquele, mas vai depender se eles querem ou não, né? É livre-arbítrio. Eles continuam. Muitas vezes eles não conseguem. Então, Exatamente. você está além do nosso lar já? O nosso lar eu já li há algum tempo, muito tempo atrás. Eu tenho que ler, eu não comecei a ler. Mas como tem muita coisa que eu lembro,
O livro é maravilhoso. Maravilhoso. O filme ficou faltando muita coisa, muitos detalhes. Aqui não É, tem o filme onde eu moro. E é bom porque o filme nunca mostra a realidade do que o livro mostra. Você vê a mãe é, do André Luiz, ele pergunta do pai, ela fala: Eu tentei várias vezes tirar ele daquele lugar, ele está no umbral, ele está nas trevas, e ele não quer. E aí o Clarencio, que é aquele que está com o André Luiz, ele falou: ele algumas vezes ele tentou induzir ele, dando boas ideias para ver se ele se saía isso, daquilo. Aí ele chorou por 5 minutos, depois ele voltou com ódio de novo. Aí ele cai e fica lá. Ela falou: então você vê, é bem isso aqui. Eles têm a missão de ajudar, mas eles não, se você não quer, eles não conseguem, exatamente. Não né? consegue nem chegar, nem atingir, Não, eles não, nem conseguem nem sentir. não. Né? E a É mãe dele bem não, ele não via a mãe dele no umbral, né? E ele falava: cadê minha mãe que não veio me ajudar? E ela estava lá o tempo todo o pedindo tempo por todo. ele. Mas você vê, a Exatamente. hora que ele estava num desespero total, desesperado, chegou uma hora que ele não aguentava mais, aí faz uma prece de coração, aí eles salvam. Exatamente. É É, muito lega- lindo tudo isso, né? é muito lindo. O livro, a gente viaja no livro, né? É. É. Lê a É, 281. 281. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nós, em nos induzir ao mal, Isso pelo mesmo. despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vós? Sim, a gente tem influência de espíritos maus. Só que Tem. eu entendo que existem dois níveis de espíritos inferiores, né? Com a minha santa ignorância, Batman. Tem aqueles que reincidem na maldade, eles não querem sair daquilo. E tem aqueles que estão perdidinhos, que acabaram de desencarnar, eles estão perdidos. E esses maldosos, assim, de chefe da maldade, eles tentam tirar vantagem dos bobinhos, Exatamente. influenciar para que eles não cresçam, para que eles não saiam daquela situação que eles estão, né? Aí eu É acho que é verdade. mais fácil salvar esses bobinhos, porque eles não têm maldade, tanta maldade quanto os que são os chefes das gangues ali, né? Porque todo Das lugar tem, falanges. né? É, Tem a grupo dos bandidos, vamos dizer. é, Então, exatamente, exatamente. né, eles tentam induzir ao mal e tentam fazer isso com a gente mesmo, porque às vezes a gente cai em nossa vibração, né? A gente está na Terra e todo dia acontece. Quando eu me vi chorando por causa do meu cachorro que eu não parava, eu falei: deixa eu respirar, fazer uma prece, pedir para Deus me ajudar, porque eu estou entrando num buraco, não posso. É, Eu não vou me ajudar e não vou ajudar ela. Eu entendo, é, mas quem não entende fica num buraco e talvez até faça uma caiu besteira. no saco. Toma um Exatamente, remédio aí, enche a cara. Eu tenho exatamente. consciência de que eu não vou fazer nenhuma dessa maldade comigo, sabe? Porque por isso que a gente estuda. Eu acho merecimento de Deus eu entender que vai passar, vai, tá, é Vai. recente, eu vou ficar bem, mas, É. né, é Mas um é difícil, processo. mas é difícil, é uma dor, É uma né? dor, O tempo vai exatamente. curar, mas no momento está doendo muito. Tá É verdade. doendo. É. Você quer ler o 282? Aham. Como os espíritos se comunicam entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles
uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Tá vendo? Eles não precisam da palavra, eles se comunicam pela mente. Tanto que a gente chama o espírito do plano espiritual, você não fala com eles. Você vê, Exato. eles te leem pela aura, pela tua vibração, tanto bom como mal. Eu acho que a Exatamente. gente tem muito. A gente vai cair, e eles sabem que a gente cai. Mas eu acho que se você cair por. O dia tem 24 horas, se você cair por 1 hora, juntando todas as horas do dia, você tem 23 horas para agradecer o bom que você teve no dia. Mesmo que não pareça que aconteceu nada de bom, sempre acontece. O fato de você levantar, andar, ir até o banheiro, poder escovar teu dente, olhar para o céu, isso tudo é uma bênção de Deus. Imagina quem não enxerga, não anda, Exatamente. depende de uma Exatamente. pessoa para ir no banheiro, para levantar. A gente tem que ver esse lado também. Fala pequenas coisas que a gente tem que agradecer. Ter uma casa, comer, não passar fome. Ter uma casa, Né? comer, tomar banho. Tomar um banho, você tem um chuveiro, você abre, ter uma roupa para trocar, sabe? Não precisa ser milhões de coisas, mas e eu Não. acho que a gente se liga, quando a gente começa mais a agradecer do que pedir, a gente acaba se ligando em coisas boas, né? Porque é o que a gente Eu tem aqui. acho que quando a gente começa a agradecer, a gente começa a observar. Aí é que a gente começa a enxergar as pequenas coisas. Porque enquanto a gente não agradece, não sabe agradecer, a gente não consegue enxergar, né? Sim. Aí você vê cada detalhe, uma flor, um bichinho, sei lá, tanta coisa, né? E a Sim. gente não percebe, porque a gente só fica pedindo, pedindo e não vê nada ao seu redor. Nada. É bem assim mesmo. E você vê que É bem quando isso. você está revoltado, se revolta com algo que te aconteceu, eles vêm e eles te instigam para você ficar mais revoltada ainda. Você vê a pessoa que, Exatamente. Deus me livre, que tem vício, eles instigam, vai, continua. A gente até viu em filminho já, né? Vai lá, faz mesmo. Dá um tapa naquele lá, briga, empurra. Parece que eles sentem prazer em te ver numa situação dessa, porque eles são ignorantes espiritualmente, né? Então, eles não têm muito para oferecer. Mas alguns querem Verdade. mudar, alguns não querem, né? Enfim. Exatamente, enfim, verdade. Você quer que eu Você leia lê isso outro? aqui? Leia, Sim. pode ler, por favor. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. É o caso da mãe do André Luiz, que ele não conseguia ver ela. Eu acho que porque o nível dela era tão mais alto que ele não conseguia ver. E eu acho que alguns espíritos, se eles não querem, espírito estou falando bom, né? Não mal. Sim. Se eles não querem se tornar visíveis, eles não vão. Porque o intuito dele, eu acho que eles têm a opção de não se tornarem visíveis. E quando eles. Agora, os inferiores, mas você vê o que acontece quando a gente desencarna, por isso que eles falam, se eu falo uma coisa para você, você acredita, porque você não vê minha intenção. O plano espiritual, eles enxergam pensamento. Então, não adianta eu falar, ai, Tânia, você é uma pessoa carinhosa, mas no fundo eu penso, nossa, como ela é no plano espiritual. E aí ele atrai o espírito que está do mesmo nível que eu, fofoqueiro, intrigueiro. Exato.
exato. mentiroso, sei lá, coisa assim, né? Perfeitamente, isso mesmo. Como podem os espíritos que não têm mais corpo, constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? É bem difícil essa, né? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os tornam seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Ah, legal, Você legal. entendeu? Uhum, Ele se distingue porque ele mostra o último. Geralmente, eles mostram a última encarnação. é, Eles mostram o perispírito se forma de acordo com como ele quer se apresentar para você. Exemplo, sim, você perdeu a sua tataravó. E aí, como é que ela vai se apresentar para você? Ela não vai se apresentar da encarnação do tempo de Jesus, porque você não vai se ligar. reconhecer. Mas ela quer que você reconheça ela, por exemplo, então ela vai aparecer numa encarnação que você vai conhecer. Então aqui fala, ó, eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros. Quer dizer, você vê o perispírito dele como ele quer se apresentar, mas você percebe que quando o espírito é inferior, eu li o Vale dos Suicidas agora, eu tinha lido quando eu tinha 20 anos, eu tenho 69, você vê quanto tempo atrás. É, E eu fiquei com medo e parei de ler. E aí, esse ano, eu resolvi ler de novo. É outra visão do livro. Ele tem ensinamentos maravilhosos. Você vê que o perispírito do suicida, ele continua com aquele ferimento que ele fez quando ele se matou. Então, porque nessa situação, ele não tem a opção de escolher como ele quer se apresentar, porque ele detonou o perispírito. Então, olha, meu amor, é lindo aquele livro. Eles fazem operação espiritual, igual tem centros na Terra que faz, para repor o perispírito. Eu não lembrava de nada disso. ah, Então, eles tomam muito legal esse livro. muito lindo, passes magnéticos para ir recompondo o perispírito na parte que ele destruiu, se suicidando. Ah, Olha, é de entendi. um ensinamento, você vê o trabalho que o suicida dá para o plano Eu espiritual. imagino. Ele tem, porque Menina, ele precisa repor aquilo que ele destruiu. E a gente morrendo normal, vamos dizer, se a gente não se destruiu, a gente tem um pouquinho menos de trabalho do que o que destruiu. A não ser que Destruiu. você morreu de fumar, de beber, ou de outra Sim, coisa, porque é porque é um suicida suicídio também. de outro jeito, né? Mas eu digo, se meninas, você se você morreu, sei lá, com uma doença, né? Aí, mas olha, eu é um livro assim, né? Demorou Ah, décadas para eu ler. Mas cada época, cada capítulo que eu lia, eu ficava mais animada, eu queria ler mais ainda. queria ler mais. Mais. Acho que a Cris está chamando a gente. Ah, Cris? tá. eu vou fechar todas as salas agora para todo mundo Sim. voltar. Tá. E Foi aí o muito pessoal, legal, viu, fazer isso com você, Tânia. Gostei. Eu também gostei. Valeu, adorei. Parabéns para nós. Com certeza. é legal fazer isso, né? Bater papo, É, É, conversar, é, falar sobre a situação, né? é. Cada é. um. Assim, eu acho que o online acho que tira um pouquinho isso da gente, né? No E a presencial, gente se a gente tem mais conhece, mas isso, não né? se conhece. É Exatamente. verdade, verdade. Exatamente. Exatamente. Eu acho que Eu assim, gostei. quando a gente está no presencial, Parece que a gente a se gente tem mais aproxima mais. dinâmica, tem Sim, mais aula de conversar, né? Que a gente conversa, que a gente é. troca, que faz trabalhos em grupo. Aí o presencial, ó, o online, às vezes tira um pouquinho isso, né? Aí de vez em quando a gente tem que dar uma É, bagunçada e falar, não, vamos colocar o povo para se falar, para conversar. aproxima bastante a gente, aproxima bastante. Bem Eu gostei. legal. Exatamente. Eu também, Exatamente. adorei. A Ana Laura, coitada, chegou aqui na primeira aula e já foi lá conversar com o povo, né? Não, vamos É lá, isso aí, fazer é aula isso aí. conversando.
Não teve Olha, nem gente, por livre-arbítrio. incrível que pareça, é a primeira Livre-arbítrio, vez. né? Gente, não deu tempo. Não, não dá, né? A gente acha que dá, mas aí quando a gente começa, não dá, não dá. Gente, eu acho que é a Fez primeira duas vez que eu questões. vejo o rostinho da Maiara. Verdade, eu já apareci bastante. Verdade, verdade. A gente Olha, fez duas questões só, Cris. oi? A gente Nós só fizemos duas conversou sobre questões. duas questões. Não dá tempo. Depois sou eu que Mentira, que vocês falo só muito, conversaram né? 2 questões, gente. Verdade. Gente, vocês estão Depois Olha, sou malucos. eu eu e que a, falo eu e a Como muito. é que fica? Elaine falamos É pra caramba, que é porque pra fazer a tudo. gente falou e conseguiu fazer. Essa Viu? Ó? mulherada fala Cris, muito. nós somos tão faladeiros quanto você. Não, eu vou falar, viu? Sem condições. E eu ainda colocava assim no grupo, gente, 9 horas eu vou fechar. Pessoal, em 3 minutos. Ô E aí César, Sabe o eu você já que que é, conseguiu começo nas falar, Cris? César? salas. Sabe o que que é, Fala- Cris? É Falamos que o texto invadiram a todo. nossa sala. Na É verdade, a verdade, gente, Cris, assim, a a gente gente só foi deu uma invadido. resumida em um porque era uma página e meia Tá e certo. falava do mesmo assunto. É Isso, que, na da verdade, o que que a gente resposta. entendeu? Que o Peraí, texto. calma aí, que a gente vai por partes. Não, não ia explicar Ele nossa quer parte, não. Ah, falar a Falar tá. o parte contexto. dele. Já. É só o contexto, é Não, só o contexto. não, o Tá. contexto é que as perguntas como um todo tinham a mesma lógica. Então a gente leu todas para depois discutir. E aí Fechou. você ganhava tempo, foi isso. Viu, Perfeito. meninas? Viu? Por Se vocês inteligente, tivessem é bom feito pra isso, vocês não próxima. teriam lido só duas. É que invadiram a nossa sala, Cris. Ai, Tomaram o nosso tempo, você acredita? acredito. Jura, menina, que isso Não te aconteceu? conto quem foi. Não conto. Aconteceu. Nossa, gente, eu vou falar, esse povo é enxerido, né? Fica entrando na sala de aula dos outros. Pois é, pois é. Ai, gente. Tem Ó, a culpa é privacidade, de tem quem? Agora, privacidade. peraí, que agora eu vou me defender. A culpa é de quem? É da Tânia, que não quis entrar na sala dela. A Tânia é teimosa. Eu falava, vai pra sala, Tânia, vai pra sala. Parece aqueles alunos que o inspetor fica na porta falando, entra na sala, entra na sala. Ele, não, peraí. Era a Tânia, não queria ir pra sala dela. Não, mas sabe o que foi? Eu queria aparecer, eu queria ver, vocês estavam me vendo, eu não conseguia me ver. Aí eu falei, ué, mas aí eu liguei o celular, aí o celular viu, olha, foi uma confusão, mas no final, entendeu? Deu tudo Bom, vamos lá, certo. então, senão não vai dar Olha, tempo de Beth, nada. você usou assim uma pequena, curta interrupção na sua aula É, exato, exato. para usar isso contra mim, mas tudo bem. Se Vamos lá, É, gente. verdade. Sabe que nós somos tão faladeiras e ficamos discutindo a questão. Pois é, né? Já Vamos pensou lá, a gente, gente. a gente ao Para vivo? Já dar pensou a gente ao tempo, vivo? para dar Vamos lá, tempo, então. senão não dá tempo de nada. Andréia e Vanessa, estão aí? Sim, Ótimo, então vamos lá. Vocês Ninguém ficaram da fugiu, pergunta que duzentos e bom. cinquenta e oito a 264. isso. Pode mandar bala? Manda ver. Então tá. Então, essas questões da 258 a 264, elas mostram que, o que a gente entendeu, né? Mostram que as dificuldades da vida não são castigos de Deus, são provações que nós escolhemos passar. Então, a pergunta 258, peraí, aqui. É, no estado errante e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Então, a gente entende que o espírito não sabe tudo aos detalhes, mas ele escolhe quais são os tipos de provas que eles vão passar, né? Aí a gente viu que isso é um livre-arbítrio. Então, por exemplo, o espírito pode nascer pobre para aprender sobre humildade, ou pode nascer rico para aprender a partilhar a riqueza que ele tem. A questão 258A é: então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí a gente entrou em um consenso que não, que Deus dá a liberdade ao espírito de escolher. E as consequências das escolhas são do próprio espírito. Então, isso nunca é um castigo. A gente entendeu que isso é progresso.
para o espírito. A questão 259 é: todas as tribulações da vida foram escolhidas antes de nascer? Mentira, não é essa a questão, não. A 259 é: se o espírito pode escolher o gênero de provas a que deva se submeter, será que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta é: nem todas. A gente pode escolher qual é o tipo da prova, mas não escolhe os detalhes. Então, pode ser que o espírito tenha escolhido nascer entre pessoas que são muito violentas, mas ele vai ser exposto a riscos, mas não consequentemente ele vai virar uma pessoa violenta. A 260 é: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então, por exemplo, se ele escolheu nascer, novamente, em um ambiente compatível com o desafio, ou seja, criminalidade, ele precisa saber vencer essa tentação. A 260A é: se não existisse gente de má vida na Terra, então o espírito não encontraria nela o meio necessário para certas provas? E a resposta que a gente viu que a meta da Terra é que um dia ela chegue num nível de pureza, que os espíritos não precisem serem maus, né? A 261 é: nas provações pelas quais o espírito deve passar para chegar à perfeição, ele precisa sofrer todos os tipos de tentações? Ele deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc. A gente entendeu que não, que cada espírito escolhe as provas que mais se relacionam com as suas fraquezas para a necessidade de aprendizado. Mas, se o espírito escolher um caminho errado, ele vai acabar passando por muito mais provações do que ele tinha escolhido por passar. A questão 262 é: como o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A gente entendeu que Deus é como se fosse um pai guiando uma criança, e nós, os espíritos, somos a criança. Então, com o tempo, a gente desenvolve liberdade e aí a gente passa a escolher pela gente mesmo. E quando a gente erra, é porque a gente não escutou, né, os conselhos, tanto de Deus quanto dos espíritos que guiam a gente. A 262A é: quando o espírito desfruta do seu livre-arbítrio, a escolha da existência dependerá sempre exclusivamente de sua vontade. Ou essa existência bem pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Então a gente chegou no consenso de que quando o espírito não sabe o que é melhor para si, Deus pode escolher por ele. Né? E sempre, claro, ele vai visar a evolução do espírito. A 263 é: o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? A gente colocou que, às vezes, dependendo, o espírito ainda está muito confuso, como a gente já aprendeu em outra aula. Então, quando o espírito se acalma, recebe esclarecimento dos espíritos que estão à sua volta, aí ele pode começar a escolher. E a 264 é:
o que orienta o espírito na escolha das provações e que ele, né, desculpa, o que orienta o espírito na escolha das provações que ele queira sofrer. A gente deixou como é, que ele pode escolher de acordo com as próprias faltas. Então, quando ele pede um contato com o vício, ele quer aprender a resistir ao vício que ele tinha. Ou se ele pede para nascer na miséria, ele pede para poder ter coragem. Então, ele pede sempre de acordo com o que precisa ser curado na sua vida passada. E é isso. Muito bem. E a Andréia deixou você falar tudo, né? Essa espertinha. É que fui eu que escrevi, coitada. Mas a gente entramos num acordo, entendeu? Entendi, dona André, entendi. Mas vocês discutiram todos os temas, né? Então, eu vou falar rapidinho para não A gente leu pegar muito pergunta e tempo. resposta. A gente leu pergunta e resposta e foi discutindo uma por uma. A gente fez direitinho. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, ó. Eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas. Gente, eu sei que assim, nessa aula eu acabo não me aprofundando muito em algumas explicações, mas eu acho importante que a gente tenha esse momento de conversar entre nós todos, né? Fazendo assim, separando por sala, na verdade, a gente acaba conversando com outras pessoas, a gente acaba, né? E funciona, eu acho que funciona bacana desse jeito, porque pelo menos a gente conversa mais, a gente, normalmente quando a gente fala, a gente aprende bastante, né? Então, mas eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos. Então, a gente já entendeu aqui no geral que é, toda a nossa vida ela é programada antes do nosso nascimento. Tudo que a gente faz, o que a gente vai fazer é programado. Isso quer dizer que é assim, aquele destino, pá, não posso mudar, não vai deixar, né? Isso não pode deixar de acontecer. Não, gente. Até porque todos nós temos livre-arbítrio, né? Mas a gente programa, né? A gente não determina, mas a gente programa. Então, assim, é como a gente vai fazer uma viagem, a gente programa a viagem. Pode ser que alguma coisa saia diferente, pode ser que a gente pensou num passeio, mas de repente a gente viu que aquele passeio não era tão legal, apareceu um outro mais bacana para a gente fazer, aonde a gente estava e a gente vai, né? Então, assim, essa questão, ela está muito ligada à maneira como eu lido com as situações, tá? Então, assim, existe um programa reencarnatório, quando a gente vai reencarnar, a gente sim pensa, né, no que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quais provas nós vamos passar. E como as meninas disseram, nós escolhemos as nossas provas de acordo com as nossas necessidades. Se eu não tenho problema se eu não sou uma pessoa egoísta, né, no sentido de não ter problema de dividir as coisas, de compartilhar, né, de ajudar, se eu não tenho esse problema, isso não é uma prova para mim. Então, eu não vou pedir para vir, né, eu tenho que ser uma pessoa caridosa. Isso não é uma dificuldade. Então, eu não preciso passar por isso, porque isso eu já adquiri, o meu espírito já adquiriu. Então, eu vou pedir para passar por provas, ou eu vou passar por algumas provas, eu vou me programar para passar por algumas provas que estejam ligadas às minhas dificuldades, né? As minhas deficiências, vamos colocar assim. Algumas a gente pede já querendo lascar, né? Com a costela da pessoa. Então a gente fala, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí Deus fala, filho, você não consegue, amor. Não vai, você não vai passar por isso, porque isso você ainda não consegue. Então Deus dá uma segurada na nossa onda e fala, mas isso e isso, ok. Então, quando a gente vai reencarnar, existe todo um programa que é acompanhado por uma equipe reencarnatória,
essa equipe, ela vai dar o ok para sugestões que você fizer, e algumas ela vai falar: olha, você ainda não tem condições de passar por esse tipo de prova, porque a gente sabe que isso você não vai conseguir. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, e aquela velha frase falando, né? Ai, a gente só passa pelo que a gente precisa passar, é exatamente isso, tá? Porque isso já foi, o que a gente não podia passar já foi podado lá na espiritualidade, ok? Então, assim, a gente vai passar pelas provações que a gente precisa, né? E isso a gente vai escolher quando a gente estiver pronto para reencarnar. Então, assim, às vezes a gente fica, ó, décadas, tem gente que fica séculos lá na erraticidade, né? Lá no plano espiritual, esperando para reencarnar, ok? E aí, quando essas pessoas falam assim, não, ó, agora você vai reencarnar, aí elas começam a fazer todo esse plano reencarnatório. Ok? Então, César e Ana, bora lá. 265 a 271. Então, eu pensei do César falar um geral, porque ele é bom em resumo, e eu pontuar algumas coisas que achei importante nas perguntas. Pode ser ou tem que ir lendo pergunta por pergunta? Não, pode falar no geralzão. Pode ser, então. Então, assim, os textos, as perguntas como um todo, eles retratam muito a parte da escolha realmente para a gente vir enquanto está na erradicidade. E aí, inclusive, na primeira pergunta, ele atribui muito a questão do vício. Se a pessoa escolhe aquilo com uma aprovação ou porque ela, na verdade, é uma pessoa ligada ao vício e quer manter o vício. E aí ficou muito uma resposta em cima de que se a pessoa realmente tem um vício, está apegado a ele e tem uma dificuldade maior, e faz escolhas que estão ligadas também a esse vício, mais para mantê-lo do que para resolver o problema, ele vai demorar só mais tempo para resolver essa causa de evolução que ele tem na vida. Então, tudo está muito ligado ao que a gente precisa para evoluir, para a gente passar pelas provas e pelas experiências e problemas que a gente já teve em vidas anteriores. Então, as escolhas são muito ligadas a isso. E aí tem uma série de questões onde pergunta sobre profissão, você escolhe a profissão, sobre questão da riqueza, grau financeiro que você tenha, você escolhe uma vida mais fácil ou uma vida mais difícil. Inclusive é falado que se você escolhe algo que é muito simples em relação ao que você precisa de aprovação, você não aproveitou aquela passagem. E se você também escolhe algo que está muito acima da sua capacidade para aquele momento, você também não vai conseguir. Então, tudo tem que ser calibrado em função do que você precisa, mas que você tem condições também, pelo que você adquiriu nas vidas que você teve e pela evolução que você precisa e as provações que você precisa passar também nessas escolhas para você vir na vida. E aí tem até duas situações que são bem interessantes, que ele destaca, inclusive em relação a canibalismo. Uma pessoa com nível de evolução, ele vai vir entre canibais? Não, não tem sentido ele vir como canibais, porque ele não está numa situação bruta, que existe isso, porque a pessoa num estado bruto, naquele momento, ele não entende que aquele canibalismo é uma coisa tão ruim como seja na realidade, como a gente tem noção. Então, tudo tem muito a ver com nível de evolução, grau de evolução. E também algumas perguntas em relação as escolhas são feitas na materialidade ou na espiritualidade? São na espiritualidade, porque quando você vai vir e está na erraticidade, que você tem as escolhas em função das necessidades que a gente precisa para a evolução. Então, isso é um resumão, e aí a Ana pode ser mais específica em relação a alguma pergunta até bem interessante, que tiveram várias durante o texto. Então, como o César falou, ele já deu um geral, então eu vou só pontuar por perguntas para o pessoal entender. Na 265, ele fala justamente o que o César falou de vício, então tem espírito que ele confirma que o espírito pode vir relacionado com esse vício mais pela matéria, só que é justamente aquilo de não conseguir o grau de evolução que você precisa. Então, você
meio que vai estar ali estagnado, né? Mas ele confirma que isso é possível. Na segunda pergunta, na 266, ele fala se a gente pode escolher provas menos penosas. E ele também fala que sim. E é o que o César comentou. Só que, tipo assim, ele fala até que você pode vir em questão de ócio, uma vida, né, tranquila. Mas será que aquilo seria útil para você? Será que, né, você não poderia ser mais proveitoso? A diferença é só que você vai demorar mais tempo. Então, né, são uma grande escadaria aí. E aí, a tua escada não vai ser conseguiu meio degrau. Na 267, ele fala que se você pode fazer a escolha durante o estado corporal. E ele fala que não, que foi o que o César comentou, porque e a Cris comentou, da programação. Então, isso até relaciona a próxima pergunta, que ele fala sobre. Ele fala sobre a vocação. Como a gente tem uma programação e é incluído em um meio, tudo aquilo já está ligado. Então, a sua vocação, a sua profissão, a sua escolha já foi feito antes, né? O que a gente faz é uma reprogramação do curso, mas escolher do nada, isso não tem como. Na 268, ele fala alcançar o estado de pureza perfeita, né? E se o espírito constantemente tem as provas para suportar. E ele fala que, né, no estado perfeito não tem provas. E acho que eu esqueci o nome da mocinha que estava falando antes, ela comentou sobre isso também, né? Que no estado perfeito e pessoas más, isso tem uma hora que não existe mais, né? Que a gente não precisa mais disso. Na 269, ele fala sobre a eficiência da sua prova. Então, será que a sua prova foi tão eficiente assim? E aí o César comentou que tem algumas que podem estar muito acima, né? E você pode escolher isso. Você tem o livre-arbítrio. Mas também tem algumas que vão estar muito abaixo, e aí ele fala sobre a vida inútil e ociosa. Então, é o equilíbrio, né? Mas eu vejo também que, em momento algum, eles te obrigam a fazer algo, sabe? É tudo a sua escolha. E pelo que eu entendi, você tem a opção de escolher algo muito difícil e algo muito fácil. Eu acho que, pelo meu entendimento, a visão do espírito, assim, espiritual, é que você tente, né? Que você busque o progresso. Seja ele muito fácil ou muito difícil, acho que vale a pena você tentar. A penúltima, 270, ele falou das vocações, eu já comentei isso, né, que se as pessoas se prendem às vocações de certas pessoas e a sua vontade de seguir carreira antes que uma outra. Então, lá, antes de você vir aqui, você já se prende a algo, e aí ele fala que é a consequência da escolha das provas, né? Então, tudo que você escolhe antes vai ser consequência ali. Então, provavelmente, o meio que você está inserido e aquilo que você escolheu já vai estar ligado com o seu caminho. E a última é que ele fala do estado errante. O espírito, ele estudando as diversas condições, né, para progredir, como ele pensa que pode fazer nascendo entre os povos canibais, e foi o que César comentou. E aí, pelo entendimento assim, isso sim acontece, mas não acontece com espíritos no nosso grau. Por exemplo, são espíritos da natureza, até que a gente já estudou, que são espíritos muito, muito, muito abaixo da gente, e a moral está muito, muito cru. Então, não faz sentido tanto um vir para cá, quanto a gente viver isso, né? É algo mais de sobrevivência, pelo que ele explica. E é isso. Obrigada. Muito bem, muito bem. Então, aqui, na verdade, só reforça a ideia que a gente já falou de que existem provas de todos os gêneros, de todos os tipos, e que todos nós temos o livre-arbítrio para escolher. Mas lembrando que a misericórdia divina permite que a gente escolha determinadas provas, né? Para que a gente passe por elas, mas ela nunca permite que a gente escolha uma prova que ela tenha certeza que a gente não vai conseguir
passar por ela, né? Porque a espiritualidade, ela entende que a gente, em determinados, que dependendo do que a gente, do que acontecer com a gente, isso pode, na verdade, nos desanimar, inclusive com relação a outras provas que talvez a gente tivesse a condição de passar por elas de boas, né? É mais ou menos como a nossa vida. A gente passa por uma série de situações e quando a gente vai conseguindo superar, né, essas situações, isso vai nos fortalecendo. E de repente a gente passa por uma situação que aquela situação quebra a gente, derruba a gente, deixa a gente sem chão, sem rumo, sem prumo, né? E aí, a, é, 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 às vezes, isso acaba impedindo que a gente siga em frente, né? É, eu, enquanto professora, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado com a maneira como eu falo com o meu aluno em determinadas situações, quando ele faz uma coisa cara, assim, deu muito ruim, né? Que ele podia fazer melhor e ficou muito ruim. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu sei do potencial dele, eu sei o que ele pode fazer, eu sei o que ele pode me entregar. E dependendo da maneira como eu falar com ele, nem o que ele pode me entregar, ele me entrega, né? Então, a gente realmente tem que pensar em tudo isso, né? A gente precisa se organizar para poder pensar em tudo isso e saber como lidar com isso, ok? Então vamos lá. Agora nós temos Maiara. Não, é a Maiara? E a Bernadette. Maiara e As duas questões. Ó, pelo que eu entendi aqui, as nossas duas perguntas, as essas duas duas primeiras, perguntas. é o complemento dos nossos amigos que acabaram de apresentar. E conforme o pessoal foi falando, eu fui terminando de ler, porque a gente só discutiu duas, tá, gente? Eu Vou ser também fui sincera lendo. com vocês. Quer falar, Bê? Ou você quer que eu falo? Eu posso falar uma, você fala outra dessas que discutimos, depois a gente dá sequência. Se você quiser Tá falar bom. essa primeiro, aí eu falo outra. Tá. Então, aqui essa pergunta, ele fala dos espíritos vindo do mundo inferior à Terra. Se um canibal pode vir, por exemplo, no mundo, no povo civilizado. E diz que sim. Só que aí a gente discutiu sobre isso também. Então, assim, às vezes a gente se depara no dia a dia, né? Coisas simples, que às vezes pode acontecer com a gente, uma conversa, uma situação que aconteça. Sempre tem aquela pessoa que não consegue compreender, que não consegue. Vou colocar no mundo de hoje, tá, gente? Que não consegue compreender, que não consegue, às vezes, colocar no lugar do outro. Então, eu acredito que todos nós, acredito não, isso acho que é um fato. Todos nós, a gente vem com a nossa evolução, né? Então, quando dá essa misturada, sempre vai ter aquela pessoa que você vê que é um pouco deslocada, que não compreende, que pensa muito diferente. Eu acredito que não seja só opiniões. Eu acredito que seja a evolução que também traz, né, das outras vidas para essa. E Quiser aí falar nós outra? falamos, Aham. só nós até exemplificamos, né, nessa questão, a gente lembrou do Hitler, né? Porque assim era uma pessoa que destoava dos valores humanitários, né? Assim, ele teve a ação dele no mundo foi muito contra, muito foi o espírito, vamos dizer assim, moralmente em dissonância, né? Destoou dos espíritos, das pessoas, né? Da época. Ele promoveu muita maldade, né? Muito sofrimento na Terra. Então, a gente pensou nele como um exemplo desse espírito que parece que veio de um outro mundo, né? Inferior, sei lá. Embora do ponto de vista da inteligência, né, ele era um homem muito inteligente, mas do ponto de vista de desenvolvimento moral, foi uma pessoa que trouxe que destoou do resto, né? E tanto é que ele trouxe muito sofrimento, né? Nós pensamos nesse exemplo, nessa questão.
E a próxima, posso falar, Mayara? A 273? Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Aí a resposta que tem aqui, né, diz que sim, é possível, mas depende do gênero da expiação. Um senhor de escravos, por exemplo, que judiou muito dos seus escravos, pode reencarnar como um escravo e sofrer na pele os males, né, e o sofrimento que ele causou para outras pessoas numa vida anterior. Sim, a gente concordou com isso, né, que é possível, mas nós levantamos uma questão aqui nessa pergunta, né, como a pergunta está colocada, né, então talvez seja até uma questão de redação, não sei, mas nós pensamos nisso. A pergunta fala o seguinte: será possível que um homem de raça civilizada reencarne numa raça de selvagens? Aí trouxe a discussão sobre o processo evolutivo, né? Porque a gente já viu que a gente nunca regride, né, no processo, sempre evolui, né? Então, a cada encarnação a gente vai aprender, vai melhorar, né? E um homem de uma raça civilizada reencarnar como selvagem, isso não seria uma involução, né? Nós ficamos com um regresso, né, no processo de desenvolvimento espiritual dele. Então, nós ficamos com essa questão aqui. Deixa eu só já Pode ser. aproveitar e fazer aqui. Vocês lembram quando eu falei de Jesus? Jesus tinha necessidade de estar entre a gente? Não. Dá para comparar Nenhum. a nossa evolução moral com a de Jesus? Aliás, se a gente Nunca. for fazer uma comparação, existe evolução moral na gente, É. né? Então, Então, mas assim, na sim. verdade, depende o motivo pelo qual. E quando a gente precisa entender também que várias vezes os espíritos nos disseram que eles tinham dificuldade em falar determinadas coisas para gente por uma questão de nomenclatura, que às vezes não existiam palavras para explicar o que eles queriam dizer. Então, eles usam essa palavra civilizada no sentido de alguém que já está num nível diferente de um selvagem, né? No sentido de que um selvagem é alguém que não tem o mínimo de civilidade no âmbito que a gente conhece como civilidade, né? Então, assim, eu posso, de repente, reencarnar com povos que não tenham tanta cultura, tanto conhecimento, tanto repertório cultural ou bagagem quanto eu? Eu posso, dependendo da situação, eu posso. Agora, né, existem motivos e motivos. Pode ser, como exemplo que ele dá aqui, né? Uma pessoa que maltratou os escravos e depois volta como um escravo para aprender a lidar com isso e viver na pele o que ele fez outros viverem, né? Como também pode ser uma questão missionária. Beleza. Vamos ler as outras, então, Mayara? Mas vamos Aí, agilizar aí, gente, senão não dá tempo. tá, aí depois vem a relação no além do túmulo. Então é mais a parte espiritual, não é aqui no plano carnal. Aí aqui, pelo que eu li rapidinho, eu entendi que os seus títulos, vou fazer um resumo, tá? O seu título que você tem aqui na Terra, você não vai levar quando você desencarnar. Você não, se você aqui é um juiz, você não vai ser um superior lá. Você vai levar a sua evolução. E também fala da evolução do espírito. Então, quer dizer, o grau da evolução do espírito, sim, é importante. Não o que você é aqui na Terra, é a sua evolução. Então, aí numa pergunta fala, né, da hierarquia dos espíritos, que é muito grande, e que tem autoridade, o que passou. Pode ser isso, né? Isso é no meu ver. O que passou por mais provações, o que aprendeu mais, então ele seria o superior, e isso não vai mudar, ele é superior aos outros espíritos inferiores. Na verdade, ele fala de Então, eu entendi isso. autoridade moral, né? Ele fala de ascendência moral. Isso. Então, Não não uma é nem que ele é autoridade. melhor, mas ele tem uma Isso. autoridade moral Então, maior,
né? E aí, tanto que Aham. assim, tem algumas pessoas cara, elas falam, todo mundo faz assim, né? Porque já é Sim, da pessoa respeito, né? isso. Exatamente, verdade. Então eu entendi isso, nessa parte aqui que já fala totalmente um assunto diferente do que a gente estava falando ali em cima. Quer falar alguma coisa, B? Não, eu acho que é a mesma coisa, assim, a 275, que é a seguinte, vai nesse mesmo sentido, né? A pergunta é: o poder e a consideração que o homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, né? Então é exato o que a Mayara já colocou, né? O poder que você tem aqui dentro dessa organização aqui da vida terrena não vai ter importância nenhuma, né? Na vida espiritual. E a gente vê isso, inclusive, no nosso lar, né? O médico, quando ele morre, ele era médico, ele tinha um cargo lá, ele vai varrer o chão, né? Então, não existe essa continuidade, né, desse poder, dessa hierarquia aqui da Terra, porque é outra, a questão lá é outra, né? É de fato a evolução moral, né? E não dos cargos, vamos dizer assim, dos poderes aqui, né? Mas acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Soldado que após a batalha encontra seu general no mundo dos espíritos e conhece como seu superior. Aí ele fala: o título não é nada, a superioridade real é tudo, né? Então é mais do Isso, mesmo, né? fala do moral mesmo e da. É isso E a mesmo. 278, os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Aí ele fala aqui que sim e não, né? Quer dizer, se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam de acordo com a semelhança ou divergência. Eu acho que aqui tem a ver com aquela coisa de você encontrar e se identificar e se encontrar mesmo aqui nesse plano com os espíritos com os quais você tem a afinidade a partir do seu processo evolutivo, né? E então, por exemplo, a gente não convive eu não sou drogada, não estou no meio de pessoas que usam drogas ou que privilegiam isso. Isso não significa que elas não existam e não estejam por aí no mundo também, né? Ou, sei lá, eu não sou extremamente consumista, então eu não estou no grupo de pessoas que são extremamente consumistas, né? Então, aí para dar um exemplo aqui da nossa vida, né? Mas aí ele fala de espíritos de diferentes ordens. Eles estão todos por aí, só que eu acho que aí existe um agrupamento, vamos dizer assim, um encontro de acordo com o grau de evolução. Não sei se é isso. Não sei se você chegou a ler essa, Mayara, porque nós não discutimos essa que não deu tempo. Mas ali sim. Eu acredito que seja energia, tudo, né? Essa parte aí. Seria mais sobre isso. Mas é basicamente a mesma coisa. Muito bem. E aí a 279 fala, né, dessa questão do acesso, né, que todos os bons espíritos, que os bons espíritos eles têm acesso, eles vão por todas as partes, mas não necessariamente os maus, né? Então, os bons espíritos eles podem influenciar os maus espíritos, muitas vezes até mesmo sem eles terem consciência que eles estão ali próximos, né? Mas que os maus podem inclusive coabitar no mesmo espaço, mas que os bons espíritos podem influenciá-los de formas positivas, né? Mas essa já era de outro grupo, não era nossa. Ah, é, vocês são. É, desculpa aí. A Vamos lá 278. então. Agora é Tânia e Eliana. Que A gente falaram, fez, falaram, falaram. Eu fiquei aqui ouvindo. cada um, a gente leu, cada uma leu uma pergunta e falou aquilo que tinha entendido. Então, não sei Vamos se a fazer a Tânia mesma coisa. quer Mesma coisa. começar. Pode começar você. Tá, então a primeira, a Cristina já respondeu. Se os espíritos têm acesso a qualquer região, então os bons podem ir numa região inferior para ajudar os espíritos inferiores. Mas os maus, porque na verdade os bons vão para as regiões inferiores muitas vezes com alguma missão ou para ajudar os imperfeitos.
Mas os imperfeitos não podem em regiões superiores, porque eles não podem perturbar aquela região. A gente vê isso no nosso lar, mesmo no nosso livro anterior que a gente fez a prova, né? Eles são meio que bloqueados a não perturbar o ambiente no centro, onde quer que seja, para não atrapalhar, conturbar. É isso que a gente assim entendeu da 279. A 281, porque os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? É, porque eles são maus, no caso, né? Eles têm um despeito de não terem merecimento de estar entre os bons. Então, eles tentam levar os que estão meio perdidos para o lado do mal, né? Entendeu? Então, essa é a questão 281. Seu desejo é impedir que ele evolua, impedir que ele se torne melhor, ele quer prejudicar, de alguma maneira, trazer ele para o lado deles. É a 281. Aí, a 282, como os espíritos se comunicam entre si, então eles falam, né, que a forma que a gente se comunica é material. Em compensação, os espíritos, eles se comunicam pela transmissão do pensamento. Tanto que quando você desencarna, você está encarnado e o espírito está desencarnado, ele consegue te influenciar e você não fala com ele. Então, ele lê pelo pensamento e é dessa forma que se tem a comunicação no plano espiritual, através do fluido universal e a comunicação através do pensamento. É como o ar e o som, né? Eles não existe a matéria, você não vê, mas tem. A gente sabe que existe. Que mais que ele fala? Se correspondem eles conseguem se corresponder do mundo para outro. Então, é aquilo que eu falei. A gente se comunica com espíritos e a gente não fala com eles. Pela vibração, pelo pensamento, né? É por aí que que eles se comunicam com nós e nós com eles. A 283, os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Pode esconder-se uns dos outros? Não. Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Quer dizer, eles podem se distanciar uns dos outros, mas sempre se veem. Então, não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisível para os outros, se julgarem útil. Então, eu acho assim, aqui a gente pode fazer mil segredos, né? Mas lá, no plano espiritual, não, é tudo às claras. Então, não dá para fazer, esconder, vai ser tudo muito, muito visível, muito às caras, né? Foi isso que nós entendemos. E aqui na 284, né, ele pergunta como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam. Então, a individualidade é pelo perispírito, porque eles não têm mais corpo e eles se apresentam para ser identificados pelo perispírito. Então, eu e a Tânia, a gente conversou assim, o perispírito, ele aparece, em geral, com aquela... por exemplo, se a nossa tataravó tinha uma forma, tem uma forma perispiritual, ela vai aparecer para a gente da última encarnação. Ela não vai aparecer de 1000 encarnações atrás, porque a gente não vai reconhecer. Então, ele pode fazer com que o perispírito apareça de acordo com a função. Ele vai se apresentar com que função? De fazer com que você reconheça ele. Então, é pelo perispírito, porque corpo não tem mais. Mas é mais ou menos uma cópia, seria do último corpo, ou daquele que ele quer se apresentar, né? A gente entendeu assim. Uma questão dessa questão aquele filme O Amor Além da Vida, quando o pai procura a mãe, que ela cometeu suicídio,
o filho, na verdade, ele não está com a mesma forma, ele está diferente. E o pai só vai reconhecer ele no decorrer para chegar até a mãe, num determinado momento, eu não me lembro bem, só sei que acho que devido à, à persistência dele com o pai, a persistência dele estar junto, então ele reconhece o filho acho que por isso, por essa persistência, por esse vontade de chegar até a mãe. Mas, na verdade, ele não reconhece o filho, porque o filho era um menino quando aconteceu o acidente, e quando ele encontra o filho é negro e já é um homem. Então, realmente, eu não tinha lembrado dessa parte, viu, Eliana? Essa é uma questão que eu queria que a Cris explicasse para a gente. Então, na verdade, eu já falei sobre isso com vocês, né? Eu falei que o espírito, quando ele desencarna, ele vai ficar com aquela forma que ele mais se identifica. Ele não fica necessariamente com a forma da última encarnação. Ele pode ficar, mas ele não obrigatoriamente vai ficar, né, com a forma da última encarnação. Então, assim, tanto que quando as pessoas desencarnam, muitas vezes elas aparecem, né, mais novas, mais radiantes, mais bonitas, como quando elas tinham 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, e não como uma senhora de 70 ou 80 anos, né? A mesma coisa acontece de acordo com. Porque assim, a gente viveu várias vidas, né? Então, imagina se eu quiser ser reconhecida por todas as pessoas que passaram por todas as minhas vidas, eu ia ter que ficar mudando de perispírito toda hora, né? De Igual de forma roupa, né? perispiritual o tempo todo. Não ia dar certo. Então, normalmente, o que acontece é que a gente acaba ficando com aquela forma que, de alguma maneira, a gente mais se identifica, né? Que tenha mais a ver conosco. E se houver a necessidade, a gente vai assumir a forma de uma encarnação ou de outra encarnação, de acordo com a necessidade. Certo, Então, assim, eu certo. preciso resolver uma situação de séculos atrás, uma situação que não foi resolvida e que está entravando a minha vida ou a vida de alguém. Então, quando existe esse reencontro, por exemplo, né, de mim com essa outra pessoa, com esse outro espírito, ou diante de uma situação que precisa ser resolvida de muito tempo atrás, eu não vou aparecer como se eu fosse agora, né? Porque aí o outro não ia saber que era eu, né? Vai. Então, assim, qual é a necessidade? Assim, eu preciso. É uma coisa de agora que eu preciso resolver, ou é uma coisa que eu preciso resolver lá de trás, né? Então, se for uma coisa que eu preciso resolver lá de trás, eu vou aparecer com a forma quando eu estava naquela encarnação, né? Tanto que várias vezes, em vários livros, a pessoa fala assim: ele estava num processo obsessivo, aí, em desdobramento, encontrou o seu algoz, e aí o seu algoz começou a falar: ela está se escondendo, não sei o quê, e de repente a pessoa se transformou, o espírito se transformou. O espírito se transformou para a forma física daquele momento, daquela época, porque está contextualizado com aquilo, né? Mas espiritualmente falando, quando eu desencarnar, eu acho, gente, sei lá, ó, essa forma aqui, Cristina, não ficou muito legal essa vida, não. Então, acho que eu vou, né, numa forma um pouquinho melhor, uma que eu tenha vindo mais bonitinha, mais bacaninha, e de repente mude. É claro que não é assim que a gente pensa, não necessariamente, né, na espiritualidade, mas só para conseguir entender um pouquinho essa questão, tá? Eu posso vir, eu posso Tá, aparecer da maneira que eu achar mais necessária e que eu me sentir, que para mim é mais adequado, tá bom? perfeito. Tá bom. Então, vamos lá. Agora a gente tem o último. Bruna, Gisele, é isso? Isso. Então vamos lá, nós dividimos. Então eu vou falar sobre as duas primeiras aqui.
São questões que já foram comentadas, né? A primeira fala sobre se os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, né? Se reconhecem na espiritualidade, e sim, nós já vimos que sim. Que nós vamos reconhecer amigos, inimigos, pais, filhos, parentes. E, e pergunta 286, né, que fala sobre imediatamente após o desencarne, a gente se reconhece? E aí é falado que não, né, como nós também já estudamos, não, imediatamente não é o termo correto, porque depende da evolução de cada um, tem um tempo, né, para se desprender do corpo material, para daí encontrar aqueles também, como já falamos, de acordo com a evolução do espírito. E aí acho que as meninas vão continuar. Esqueceu de mim, hein, Cris? É Bruna, Ai, Edneia, Edneia. Gisele. Gente, é porque. Nossa, desculpa aí. Desculpa, sua linda. Já esqueci, ó. Hashtag só love. Bom, a gente dividiu, a gente conversou. A gente ficou até preocupada. Pelo menos eu fiquei até preocupada, porque a gente não levou o tempo todo da espera. A gente ficou até um pouco parada, assim, muito o que comentar, porque as nossas perguntas, elas são bem objetivas, né? Elas têm as respostas bem objetivas. E eu fiquei com a 287, que é como é acolhida a alma no regresso ao mundo dos espíritos. E a explicação, peraí que saiu um pouquinho aqui a tela. A explicação do justo é recebida com alegria e amor, como um irmão querido e esperado, e do mal é visto como um ser desprezível sem consideração, né? Então, ficou bem objetiva essa pergunta, porque é isso que ele falou, né? Quando o espírito ele desencarna e ele volta ao mundo espiritual, trazendo consigo os resultados, né? As coisas ruins que ele fez, as escolhas ruins que ele fez na vida material, ele leva também para o plano espiritual, né? Então, se ele foi justo e bondoso, ele vai ser recebido assim e ele vai ser recebido por outras pessoas que estão lá aguardando ele. E se ele foi mal, ele não vai ser tão bem recebido. Alguns não são nem recebidos pelos seus entes, né? Porque eles não querem estar no convívio desse espírito que não foi bom aqui na Terra. Então, depende muito, né? Aí tem a explicação tanto do bem quanto do mal. O 288 é que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada do outro espírito mal? E a resposta é que eles ficam satisfeitos. Eles ficam satisfeitos porque encontram alguém semelhante a eles, igualmente privado da felicidade. E como na Terra, né? Como eu falei, né? Tudo que você faz aqui vai refletir lá. Então, os maus ficam satisfeitos quando veem seus seres que lhes são semelhantes, privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais, né? Então, eles vão ficar alegres, vão ficar felizes, porque eles vão estar recebendo ali mais um espírito ruim, mais um espírito que foi mal e vai fazer parte ali daquela panelinha ali de espíritos ruins. E Sabe Uhum. é que isso. quando fala do regresso, como é que vai ser, eu sempre lembro daquele filme Ghost, né? A gente tem é um exemplo didático, super didático aquele filme Ghost. O Richard, é, o Patrick Swayze, né? Que eu não lembro o nome, mas é o bonzinho lá da trama. Ele, quando ele, na verdade, ele resolve lá a situação dele, que ele vai ascender, né? Ou seja, que tem aquela ideia lá da luz que vem do céu, aquela coisa toda. Mas assim, é como ele é recebido. Ele é recebido por irmãos de luz, ele é recebido de forma amorosa, de forma carinhosa, né? Ele é acolhido. Já o outro que provocou a morte dele, né? Esse, quando ele desencarna, ele é recebido
pelo quê? Por vultos negros escuros, né? Que o puxa para baixo, ele grita desesperadamente e eles sugam, né? Literalmente ele para uma Isso. região trevosa. Então, eu acho que esse filme ele é bem didático com relação a isso. E as duas últimas perguntas ficaram com a Gisele. Gisele. Então vamos lá. 289. Os parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, mas depende muito do afeto e do alinhamento, né, dos espíritos. Mas geralmente os bons espíritos recebem os que amam como uma forma de presente, uma alegria por terem passado, né, escapado dos perigos da vida terrena e retornado ao plano espiritual e sendo ajudados a desatar todos os laços que ainda exista corpóreos, né? Os que estão maculados, né, ainda com imperfeições, permanecem em isolamento ou ficam rodeados de outros espíritos semelhantes. É mais ou menos isso que você falou, né? Os afins se atraem. A questão 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Não, não é uma regra, né? A união depende muito da evolução e do adiantamento de cada espírito. Então, se um espírito estiver muito mais evoluído, adiantado do que outros, eles não poderão ficar juntos, eles poderão ver-se de tempos em tempos. A reunião, né, essa junção definitiva, ela só vai ocorrer quando ambos estiverem assim na mesma nível, na mesma perfeição, na mesma hierarquia. No mesmo patamar, né? Isso aí. Muito bem, gente. Ó, Aí entra bem, né, Cristina? Aí não quero adiantar nada, mas é bem a história do nosso lar, né? Que a mãe tinha um nível, ele outro, o pai outro. Então, mesmo cada um num sendo da canto, mesma né? família, cada um foi para um lado e uns não viam os outros. Então, eu acho que isso, esse livro assim abriu uma luz, um campo para a gente começar a ver tudo que está escrito aqui. É bem assim, e é um livro simples, vamos dizer, claro, não é muito complicado. Os futuros livros dele são mais, mas esse eu achei para início bárbaro. Mas, né, É assim, né, gente? Eu acho que diante disso tudo que foi dito aqui nessa aula, eu acho que é importante a gente entender que seja no reencarne, né, ou no desencarne, a gente vai estar sempre de acordo com aquilo que a gente necessita, que a gente precisa e que a gente se afiniza. Né? Então, assim, é claro que quando eu vou reencarnar, talvez eu não esteja com pessoas que eu seja tão afim assim, mas são pessoas com as quais eu precise lidar com algumas situações, né? E quando eu desencarno, eu sempre vou estar de acordo com aquilo que eu cometi, que eu agi, né? Ali o nível vibratório daquilo que eu fiz na minha vida. Então, eu volto sempre para aquilo que eu falo para vocês em todas as aulas, sempre, né? A gente precisa entender que a nossa morte vai ser definida pela nossa vida, né? O que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a gente, é definida pela nossa vida. E o nosso reencarne também é definido tanto pela nossa vida espiritual quanto pela nossa vida vivida aqui antes, né? Então, existem coisas pelas quais eu preciso passar, existem provas pelas quais eu preciso passar. Essas provas, elas não são penitências, né? Na verdade, elas são formas da gente entender coisas que a gente fez, da gente, na verdade, como é que eu posso falar? Na verdade, passar por situações que a gente fez outras pessoas passarem, para que a gente consiga ver o lado do outro, sentir a dor do outro, entender e dessa forma entender o outro. Então, tudo isso se chama justiça divina, né? A gente costuma dizer dentro do Espiritismo o seguinte. Que existem injustiças, mas não existem injustiçados, né? A injustiça, ela existe para que a justiça se faça, né? Porque assim, se em algum momento a gente não agiu de forma justa, então a justiça divina faz com que a gente caia nas garras da injustiça para reparar a injustiça que a gente causou anteriormente.
é confuso falando assim, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, nada é por acaso, nada acontece por acaso, estamos todos aqui no mesmo barco, levando em consideração que estamos todos num mundo de prova e expiação, uns capengando um pouquinho menos, outros capengando um pouquinho mais, mas todo mundo ali, basicamente, no mesmo nível evolutivo, não tem ninguém melhor, né? É claro que a gente sabe que, assim, eu sou um pouquinho melhor que o Régio, né? Mas também é pouca coisa, não é nada assim demais, né? O Régio, ele já entendeu isso e tudo bem, também faz parte do processo de humildade dele aceitar isso, né, Régio, meu querido? Gente, o Régio desapareceu hoje, vocês perceberam, né? O Régio sumiu hoje, sumiu, desapareceu. Ele tá bem quietinho lá. Ele, Não sei o que tá fazendo. gente, alguém ouviu a voz do Régio hoje? Só ali no comecinho, né? Gente, agora vamos lá, que a gente já passou bastante do tempo. Eu peço desculpa para vocês. Eu dei aí uma sofrida para montar as salas, para tentar colocar a Tânia. Acabei entrando na sala da Beth e da Maiara. Foi meio confuso aí, mas entenda, esse negócio aqui de A tecnologia. culpa é da tecnologia, a culpa. Mas no final deu tudo certo, tá? Eu agradeço muito, adorei. Vocês são ótimos, né? Alguns vão sair daqui já para dar aula, alguns vão sair daqui já para dar palestra, que já tem condições, certo? Já vai virar expositor direto. Exatamente. Já pode Régio mandar um da e-mail Silva para o Saulo, Costa. Já próxima Régio da palestra, Silva já podemos. Saulo, o senhor está por aí? Estou. Ó, gente, Nossa, ele acordou, ele nossa. acordou. Não, Até tô dormiu, aqui, Régio. ouvi tudo aí. Pessoal, então vamos. Quem vai fazer as vibrações é a Vanessa. Então O vamos Rogério elevar não o. entrou. Rogério não entrou. Eu marquei aqui quem. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Peraí, Régio. Então, quem faz a prece final? Você vai fazer? Eu faço. Tá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pedir para a Vanessa fazer por nós as vibrações. Irmãos, vamos nos unir em pensamento, irradiando luz e paz aos que atravessam necessidades físicas e espirituais. Visualizemos nossos irmãos que ainda se encontram presos em suas próprias dores, em suas células mentais e também aqueles espíritos que caminham em ambientes sombrios e solitários. Enviemos a todos eles esperança, coragem e serenidade para que sejam amparados e reencontrem o caminho da luz. Vibremos com confiança e gratidão. Senhor, meu Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, discutindo, aprendendo e dando um pequeno passo a mais nos degraus do conhecimento espírita, e tendo esse conhecimento, aprendendo mais também sobre o Evangelho de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, uma boa noite. Não esquece de tirar do gravado, Régio. Para de Eu gravar, vou parar de dona gravar aqui. Cristiana.